Vamos para mais uma revisão. Hoje, 30 de janeiro de 2024. Vamos começar pelo mini índice. Aqui no mini índice, a gente tem um preço abrindo em pequeno gap de baixa nessa região, onde ele já se encontrava dentro de uma ampla lateralidade, que são as extremidades de 3 dias consecutivos de pregões, sexta, segunda, quinta, sexta e segunda. Hoje é terça, né? Então a gente tem a abertura do preço aqui, a gente tem um preço deixando uma primeira onda para cima compradora. O ideal dentro desse cenário que seria, tínhamos médias curtas já ascendentes. O que acontece então? A gente espera uma primeira onda com possível continuidade compradora, porém vemos que houve essa fraqueza compradora nessa região, onde, se traçarmos um Fibo, vemos que a região de 61.8, onde tínhamos também uma 200 flat, demonstrando fraqueza compradora nessa região. Em minha visão, possível gatilho vendedor neste candle, na perda dele, porque de fato a gente não houve continuidade, fraqueza, um dojizinho de indecisão com, entre aspas, uma ignição vendedora. Minha visão, venda nessa perda para um possível alvo na região da extremidade inferior da estrutura lateral, que seria a mínima do dia anterior, já que não tínhamos pivô. Poderíamos trabalhar o espelhamento dessa perninha de alta do dia, que daria um primeiro alvo aqui. A gente vê que o preço testa a região de extremidade inferior da estrutura, a gente tem uma certa rejeição vendedora, com uma defesa compradora aqui, onde a gente tinha um preço em cenário esticado. Apesar disso, a gente tem a perda do primeiro alvo, segundo alvo, cravo na região dele, perde o segundo alvo, com pequenos pullbacks nessa região, onde eu não vejo nada a ser feito, onde a gente teria um terceiro alvo mais abaixo. Feito isso, a gente tem um rompimento da estrutura já, o preço não retorna para ela, deixa um breve pullback nessa região, que eu não vejo gatilho também, dado o contexto um pouco esticado em time frames maiores. O preço corrige de forma lateral, onde aqui eu vejo um ótimo gatilho vendedor, testando a região de 9, a gente vê que não houve o rompimento da 9, onde a gente respeita a memória vendedora do dia, né? Então a gente tem aí a 9 servindo de resistência dinâmica, deixando um gatilho vendedor. Feita a venda, entra a pressão de venda. A gente tem parcialmente o preço testando região de médias curtas que não são rompidas, onde já seguiam descendentes. A gente tem a perda desse terceiro alvo. Poderíamos trabalhar o primeiro alvo dessa perna mais macro. A gente vê que tem um pivô também de baixo, só que o pivô nos daria um alvo muito longo, então às vezes é viável trabalhar com um alvo mais conservador. Nos daria um alvo aí de 400 pontos. A gente vê que o mesmo é atingido e perdido. Após o preço perder o primeiro alvo, a gente vê que não houve continuidade nessa região. O preço registra muita rejeição aqui nessa região, onde, se a gente jogar em time frames maiores, a gente vê que o preço se encontrava um pouco esticado, onde ele deixa quiçá um candle de exaustão vendedor com amplo volume. Se eu não me engano, esse horário de notícia também, meio-dia, que corroborou para isso. Temos o início do processo corretivo mais profundo. Por que mais profundo? Porque a gente tem o rompimento das médias curtas nessa região, ambas seguiam descendentes e são rompidas. Não vejo nada a ser feito, porque o cenário é corretivo. A gente vê que não tem um aumento do volume nessa região. Posso chegar na região de máxima anterior, rompe 50, não há continuidade. Região de máxima anterior com VWAP, onde nos 15 minutos nós tínhamos um gatilho vendedor em minha visão. A gente tem uma rejeição com ignição de venda,
respeitando a memória vendedora do dia. Venda feita, alvo na mínima do dia. A gente vê que o preço não atingiu o seu alvo. Não houve continuidade vendedora, não houve ímpeto vendedor para buscar a sua mínima do dia. Onde posteriormente a gente tem um preço deixando o cenário um pouco complexo, dado o rompimento das médias, né, o preço rompendo médias laterais. Mas nessa região eu vejo um possível gatilho comprador com um possível alvo na 200. A gente vê que não houve continuidade. Região de 50 de VWAP serviu de resistência dinâmica. Minha visão para essa possível compra, esse possível pivôzinho de alta aqui, onde seria antecipado, porque de fato não foi confirmado, mas após continuidade a gente vê que o preço se mantém dentro de um canalzinho de baixa, talvez trabalhando em retrações dessa perna de alta, onde eu não vejo mais nada a ser feito. A gente tem uma continuidade vendedora nessa região, que sai um alvo aqui na perda desse candle, visando esse pivôzinho de baixa, retomando a baixa do dia, mas era fim do pregão e acaba ficando um pouco complicado tomar essa posição. Já no mini dólar, o que a gente tem? A gente tem o preço abrindo em gap de baixa, onde temos o preço testando região de fechamento do VWAP do dia anterior, deixando um candle de rejeição vendedora na região, onde também era região de 1.8 dessa perna de alta. Pós-teste nessa região a gente tem uma forte entrada de pressão de compra, rompendo inclusive máxima do dia. A gente tem até um pequeno pullback pré-rompimento de máxima do dia, que seria esse pivôzinho aqui, ou até mesmo esse pivô aqui. Só que fica um pouco complexo a gente tomar alguma posição dentro do contexto no momento, né? Fica um pouco difícil. Mas a gente tem uma continuidade na movimentação compradora, rompe máxima do dia. Tínhamos o que? Uma estrutura de alargamento aqui, iniciada no dia anterior, onde no dia, na abertura e na rejeição em cima da VWAP, o preço respeitou essa extremidade inferior dessa estrutura, pressão de compra, pullback pós-rompimento na estrutura. Não vejo nada a ser feito, dado o cenário esticado, sobrecomprado. Chega nessa região, a gente tem um contexto de exaustão de alta dentro de um cenário esticado. Iniciou o processo corretivo, a gente tem um rompimento da média de 9, onde após a chegada da média de 20 a gente tem um ótimo gatilho comprador nessa região, onde a média de 20 seguia ascendente. Tínhamos a 20 ascendente, onde tem um ótimo período comprador para compra aqui, né? Onde também era região de troca de polaridade, que seria essa resistência prévia aqui. Ótimo gatilho nessa região. Poderíamos trabalhar o espelhamento dessa perna de alta. A gente tem um preço cravando no seu primeiro alvo, onde após a entrada na região de troca de polaridade a gente pode trabalhar o segundo alvo. A gente vê que o preço cravou no segundo alvo. Nessa região, em primeiro momento a gente tem uma falha, uma fraqueza compradora em dar continuidade, mas depois deixa um novo teste em região de troca de polaridade. Não teríamos stopado para quem comprou aqui com stop aqui embaixo. Entra forte pressão de compra, onde também era horário de notícia nessa região. Agressiva pressão de compra aí, buscando a região do segundo alvo, que é rompido o segundo alvo. A gente tem um rompimento do segundo alvo aí, mas rompe de forma esticada, bem esticada, onde posteriormente a gente tem o início do processo corretivo. Não vejo nada a ser feito. Temos um ótimo candle vendedor aqui, né? Mas em minha visão não é gatilho. Seria um gatilho bem agressivo, né? Inicia o processo corretivo. Média de 20, que havia servido de resistência e suporte dinâmico aqui, não serve de suporte dinâmico, é perdida,
pullback pré-rompimento na mesma, onde mais abaixo tínhamos os 50, também é rompida, onde a gente tem o preço rompendo, perdendo também possíveis retrações nessa região. VWAP aqui nessa região também é rompida com a condução da 9, nessa região que eu não vejo nada a ser feito, não vejo gatilhos, mas pós rompimento da VWAP, minha visão, ótimo gatilho vendedor nessa região, na perda de sua mínima. Porque um gatilho, veja um pullback pós rompimento de VWAP, 20 e 9 na condução e um ótimo período vendedor, uma ótima ignição. Poderíamos trabalhar VWAP, onde aqui a gente poderia excluir um possível alta, porque a gente já tem e esse seria o segunda onda para baixo, digamos assim. Primeira seria início na segunda onda para baixo, então se eu não vejo possibilidades de retomar a alta, em minha visão, poderíamos trabalhar como alvo média de 200 ou também o espelhamento dessa perninha de alta. A gente vê que o preço cravou na região do primeiro alvo desse espelhamento da perna de alta, onde gatilho aqui seria um pouco difícil a gente trabalhar um alvo aqui embaixo, porque a gente tinha uma 200 bem ascendente, mas em primeiro momento serve de suporte dinâmico, mas posteriormente é rompida, cravando na região do primeiro alvo. E esse foi o dia de hoje.